Olá, queridos, tudo bem? A paz do Eterno. O Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje é 11 de junho, ano 2024 e é 22 horas e 7 minutos. Tudo bem? Hoje, a proposta do ensino hoje é falar sobre Aruah HaKodesh. Um pouco fora do horário, né? 22 horas, mas é o horário oportuno para falarmos sobre Aruah HaKodesh. Amém? Não há horário para se falar de Deus, né, irmãos? Eu quero começar a ler o primeiro livro da Bíblia. Vou fazer uma coisa bem didática aqui para os leigos compreenderem, pessoas que são novas na abordagem da Teshuvá. Para quem não sabe, Teshuvá é um termo hebraico que vem da expressão shuv, quer dizer retorno, voltar. A palavra em grego é metanoia, arrependimento, mudança de mente. Nós chamamos as escrituras, conhecido do Antigo Testamento, de Tanar. Tanar é um acróstico de Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia, profetas e escritos. A Torá, ela é as instruções do Eterno, e os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos de Torá. O povo hebreu chama de Torá, é onde estão as instruções do Eterno para o seu povo. Gênesis é em grego, Êxodo é em grego, Levíticos é em grego, Números, Deuteronômio. Tá? Gênesis quer dizer origem, e Êxodo quer dizer saída, Números é por causa dos números, Levíticos é por causa dos sacerdotes levitas, as instruções, e Deuteronômio, Deuto é 2, Nomos, lei, segunda vez que a lei é falada. Em hebraico, o primeiro livro, que em grego vem para o português como Gênesis, nós chamamos de Bereshit. Bereshit quer dizer em princípio. O que é conhecido como Êxodo, nós chamamos de Shemot, quer dizer nomes. O que é chamado de Números, nós chamamos de Bemidbar, no deserto. O que é conhecido como Levíticos, nós falamos Vaikra. E Vaikra quer dizer chamou. Tá? E Bemidbar no deserto, Números. E o último livro é Devarim. Devarim é o plural de Davar. Davar é palavra. Devarim, palavras. São os últimos discursos de Moisés, tá? Recapitulando, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Esses 5 primeiros livros é Torá. Os profetas são os conhecidos profetas maiores, Isaías, Yeshayahu, Irmiyahu, Jeremias, Ezequiel, e por aí vai. Malaquias, Joel, Obadias, Jonas, tá? Então, Taná é um acróstico, tá? Para os cristãos é Antigo Testamento. Esse termo, Antigo Testamento, é dado pela Igreja Católica, pelos teólogos católicos. Não é uma concepção judaica, não é uma concepção, não é uma ideia messiânica, é uma ideia católica. O Novo Testamento nós chamamos de Haberit, Rehadashá. Berit em hebraico é aliança. Com artigo, Haberit, a aliança. Rehadashá, mais um artigo, da renovação, ou a aliança do novo pacto, mas
O termo berit é aliança. Não tem nada de testamento como os romanos interpretaram, tá ok? Então esse início aqui para você entender quando eu falo de Torá, eu estou falando das instruções em geral, tá bom? Todas as semanas nós estudamos uma porção da Torá que nós chamamos de Parashá. Parashá quer dizer porção, Parashot, porções, 54 porções, totalitando, em um ano nós lemos toda a Torá. Uma porção por semana em cada Shabat. Shabat não é sábado como alguns pensam que é. Shabat quer dizer cessar. Shabat não é descanso, porque Deus não descansa. Descansa é seres humanos. Deus deu esse dia de cessar. Cessar para quê? Cessar de... Eu não vou colocar criar, porque só Deus cria. Mas cessar de fazer as coisas para si. O homem, ele tem que trabalhar para se sustentar. Então, no Shabat, o homem não pode trabalhar. O homem não pode fazer aquilo que ele faz durante os 6 dias da semana. Nem todas as coisas ele pode fazer, né? Porque eu não vou botar todas as coisas, porque você tem que comer, tomar banho, enfim. Mas não pode fazer o trabalho. E aí a Torá vai especificar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas não é sábado. Sábado é o nome empregado pelos romanos também. Na verdade tem a ver com Saturno, tá? Na Bíblia é primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Shabat. No sentido de que? Cessar. Mas primeiro a partir da lua nova. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Primeiro dia do mês chamamos de Rosh Hodesh, cabeça do mês. Rosh Hodesh é quando a lua nova aparece. Então, a partir da lua nova, que a lua nova já é uma paralisação, é como se fosse um feriado. Na verdade, é como um feriado. Mas diferente do Shabat semanal, né? E o Shabat, ele é o 7º a partir da lua nova. A lua nova, primeiro dia, Rosh Hodesh, é uma paralisação. Aí vem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º. Aí no 8º, 7 dias, a partir do 1º. Então o Shabat sempre vai cair 8, 15, 22 e 29. Por quê? É o calendário lunisolar. Por que lunisolar? Porque Gênesis 1, 14 fala que Deus criou o sol e a lua e as estrelas para marcar tempos, estações, meses e dias. Então a lua determina os dias do mês e o sol determina um ano. E através dessa união, nós temos o calendário bíblico, que não é o de Gregório. Gregório, ele era um papa. E ele então adaptou o calendário de Júlio César, o calendário romano, que inclusive tem nomes para homenagear deuses pagãos, Janeiro, Jano. E se você for ler eu não vou ficar falando o nome de deuses pagãos, mas se você for ler e estudar vários meses, maio, maia, julho é homenagem a Júlio César, agosto, Augusto, e vários dos meses são homenagens a divindades pagãs. O calendário bíblico é baseado na lua e no sol, lunisolar agrícola. Entendendo isso, existe um calendário bíblico que vai determinar as épocas das festas para Deus, para o Criador. Por exemplo, 14 de Nissan, primeiro mês,
do calendário bíblico é o Nissan, que é o início da primavera no hemisfério norte. Então, o primeiro dia, no dia 14, no pôr do sol, se comemora a primeira e mais importante festa bíblica, festa dedicada ao Eterno, Pessá. O sábado, o Shabat, ele também é uma festividade. Está em Levíticos 23. Shabat, Pessah, Shavuot, Sukkot, Yom HaKippurim, toque das trombetas. Então, as festas que são da Torá. Há duas festas que não são da Torá, mas é do povo judeu, que é Purim e Hanukkah. Em Hanukkah, nós sabemos que Yeshua esteve em Jerusalém no capítulo 10 do Evangelho de João. É um resumo do que a gente aprende aqui e temos estudado. Então, todas as semanas a gente faz essa leitura da Parashá e ensinamos a teshuvá com Yeshua, que é o arrependimento, o retorno com Yeshua. Então, nós não seguimos nenhuma religião. Nós seguimos o Deus de Israel. Seguimos o seu Filho, Yeshua. Não acreditamos em trindade, não acreditamos em unicismo. Não são doutrinas bíblicas. Cremos na unicidade de Deus. Para nós, um só é Deus, o Pai. 1 Coríntios. Paulo vai falar. 1 Coríntios 6:8. Todavia, para nós, um só é o Pai. Para nós, Deus é um só, o Pai. Paulo coloca aqui, o Pai é o único Deus. O próprio Messias disse que adora um único Deus. Ele disse isso em João 17, João 20, 17. O Evangelho de João 20, 17, quando ele ressuscita, ele diz para as mulheres, não me detenhas, eu ainda não subi para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E Yeshua deixa claro em João 20, verso 17, que ele tem um Deus, e é o mesmo Deus de Pedro, de João, de Tiago. Quem é esse Deus? O Deus de Israel. Yahu, o Deus que desceu no Monte Horebe e deu o decálogo, as 10 das palavras, o conhecido 10 mandamentos. O Deus de Yeshua é o nosso Deus. Teshuvá com Yeshua restaura as doutrinas bíblicas, doutrinas baseadas na Bíblia, não em concílios de Niceia, concílios católicos. Toda esse dogma, esse sofisma vem com o catolicismo apostólico romano. É eles que ensinam uma forma diferente de divindade. Eles decidem pelo voto à trindade. Eles decidem pela mão do imperador, à base da lei romana, que trindade existe. Isso é dogma, isso não é bíblico. Yeshua é filho de Elohim. Ele não é o próprio Criador, porque o próprio Yeshua, abordado pelo jovem rico, disse para o jovem rico, quando o jovem rico disse para ele, mestre bom, Yeshua disse, por que me chamas de bom? Bom é um só, que é Deus. Então Yeshua, ele disse que serve a Deus no Apocalipse capítulo 3. Por 3 vezes consecutivas, ele fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pela Bíblia, não se sustenta a trindade, não se sustenta o unicismo. Então, seguimos apenas as Escrituras, tá? Então, quero deixar muito claro, nós defendemos o que Yeshua defendeu.
defendemos o que a Bíblia defende. Lá em Êxodo 20, verso 2, primeiro que o Êxodo 20, verso 1, o texto vai estar assim, na língua portuguesa. Então falou Deus todas essas palavras. Eu, Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Na língua hebraica, Vaedaber Elohim et kol hadevarim ha'el lemor. E falou Elohim todas essas palavras dizendo, verso 2, Anohi Yahweh Elohecha. Anohi, um pronome arcaico, pessoal, primeira pessoa do singular. Depois vem o tetagrama, eu e Yahweh. Tetagrama é o nome de Deus. O Deus que desceu no Sinai se apresenta na língua hebraica como Anohi, eu e Yahweh. Lembramos que eu sou é por causa da influência do grego ego eimi kurios hotheos. É por isso que vem para o português eu sou o Senhor. Mas na língua hebraica, a língua dos nossos antepassados, a língua do povo hebreu, não está assim. Na língua do nosso povo está escrito Anohi Yahweh Elohecha. Eu, Yahweh, teu Deus. Asher hotsetecha me'eret mitzraim beit avodim. Eu sou Yahweh, eu, Yahweh, teu poderoso. Forma arcaica, tradução arcaica. Eu, Yahweh, teu poderoso, teu poderosíssimo, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui o Eterno se apresenta no singular, primeira pessoa do singular, primeira pronome arcaico, primitivo, primeira pessoa do singular, literalmente quer dizer eu, não é nós. Eu e Yahweh. É esse Deus que nós professamos a nossa fé. Shaul Hachalia, ele vai deixar claro em 1 Coríntios que nós temos 1 Coríntios, ele vai deixar muito claro, capítulo 8, verso 6, todavia para nós há um só Deus, há um artigo definido, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E só um, e o termo ali é Adon em hebraico, um só Adon, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Yeshua é descrito na Bíblia como Adon. Adon você encontra essa expressão numa profecia messiânica, no capítulo 110 do texto de Salmos, uma profecia dada a Davi. Le David mismou neum Yahweh Ladoni. Para Davi mismou uma canção, oráculo de Yahweh para meu Senhor. Por isso que Estevão viu Yeshua à destra do Pai, quando ele estava sendo apedrejado, e ele disse, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a glória, Yeshua à sua destra. São as doutrinas bíblicas que nós seguimos. Somos a favor de contribuição à comunidade messiânica, à sinagoga, não sou contra isso. Dízimo na Bíblia é uma medida, dízimo não é dinheiro, tá? Dízimo, ele é uma medida, maaser, em Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, está claramente lá escrito que dízimo se come. E se o lugar for longe demais, vende no lugar, compra novamente, e lá você pode, com esse dinheiro, comprar o que desejar na sua alma. Então, na Bíblia, dízimo é uma medida. Alguns tentam associar o que Abraão fez antes do Sinai para tentar intitular o dízimo como dinheiro, mas isso não existe, porque Abraão vem antes do Sinai, tá?
a partir do Sinai, a lei é dada e as instruções de Deus é dada. Dinheiro, havia impostos em dinheiro. Por exemplo, o shekel é um imposto em dinheiro. Todo homem acima de 20 anos dava-se pagamento para reparo no templo. Uma vez por ano, os levitas passavam de cidade em cidade, fazendo censo e pegando este valor. E esse valor é levado até Jerusalém para os corraninhos de sacerdote, na qual eles vão usar esse dinheiro para comprar utensílios, roupa para os sacerdotes, para fazer pagamentos a pedreiros, a homens que trabalhavam com a madeira, para reparar o templo em Jerusalém, o Mishkan ou o Beit HaMikdash posteriormente. Para nós, igreja não é templo, templo é Beit em hebraico. Nós temos a sinagoga conhecida como Beit Knesset, casa da reunião, e a Kahal, na verdade, é a reunião do corpo do Messias. O Messias, ele tem uma comunidade. Então, para nós, o templo não tem valor nenhum. Para nós que eu digo, Teshuvah com Yeshua, o corpo do Messias é a Kahal. Já provamos nesse canal, em Filemão 1, final de 1 Coríntios, em Romanos, que a igreja se reunia na casa dos irmãos, na casa de Filemão, na casa de Áquila e Priscila. Então a igreja de Cristo não é templo, são as pessoas que creram e seguiam, as pessoas que creem e seguem. A igreja de Cristo está espalhada pelo mundo, não dentro de templos, porque não é porque a pessoa está dentro de um templo que é a igreja de Cristo. A verdadeira Kahal, a Kehillah do Messias, é o povo que vive o que Yeshua ensinou. Ele pode ser um beduíno, ele pode estar lá no deserto, solitário, mas ser como, por exemplo, João Batista. Aonde João Batista congregou? Será que João Batista não era um homem de Deus? Homens de Deus são homens cheios do Espírito Santo, que Deus habita dentro dessas pessoas. E a casa de Deus que existiu não é os templos que os homens alugam para fazer as suas igrejas. O templo que a Bíblia chama de casa de Deus, Salmo 122, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali está se referindo ao Mishkan, ao tabernáculo, que depois se torna o Beit HaMikdash, ao templo em Jerusalém. O Mishkan era um tabernáculo que era móvel. Quando Davi deseja construir o templo, ele leva para Jerusalém o Mishkan, o tabernáculo. Depois Salomão constrói o Beit HaMikdash. Para nós só existiu um templo que se chama Casa de Deus, que foi no Monte Moriá, onde só há um muro chamado Muro das Lamentações. Não há outra casa de Deus a não ser nossos corpos físicos. Lá na palavra do Senhor, a Bíblia diz nos evangelhos, nas cartas paulinas, e todo o contexto mostra que nós somos templos da Ruach HaKodesh. Nós somos a habitação do Altíssimo Elion. Nós somos a casa de Deus. O templo, o conhecido casa de Deus na Bíblia, o Beit HaMikdash, falado pelos judeus, Beit HaMikdash, da santidade, a casa da santidade, foi destruído em 70 por Tito Vespasiano, general que depois se torna imperador de Roma. Tito Vespasiano, por causa de uma rebelião dos zelotes, houve uma guerra. Tito destrói o templo em 70, e desde esse tempo, a casa de Deus não é habitável. Não se tem mais o culto no templo. As sinagogas, Beit Knesset, é casa da reunião, um lugar para se orar e para se ler a Torá.
A comunidade do Messias começa em casas. Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, conhecida como primitiva, é a igreja que traz o exemplo de como ser igreja de Cristo. Eles tinham tudo em comum, e uns ajudavam os outros, e o texto bíblico diz que não havia necessitado entre eles. E se olharmos o texto bíblico, nós veremos que havia distribuição diárias de alimentação para viúvas, tanto que houve uma murmuração das viúvas gregas por causa das viúvas hebraicas, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E Pedro disse que eles estavam sobrecarregados e precisavam de auxiliares. Esses auxiliares são chamados de diáconos. A palavra diácono significa servo, é aquele que serve as mesas. Então os 7 homens foram escolhidos para servir as mesas, para distribuir a alimentação diária dessas viúvas. Então a igreja primitiva, a conhecida igreja primitiva, não havia dízimo, havia terumá, ofertas. Essas ofertas eram transformadas em alimentação para o próprio povo, as suas necessidades diárias. Vestimenta, alimentação era a prioridade da igreja primitiva. Não construir templo. Eu não vi Pedro pegar o dinheiro e construir templo. Aí você vai me dizer, então, como eles faziam suas reuniões dentro da casa dos próprios irmãos? Filemão era um fazendeiro e na sua fazenda havia um lugar para fazer culto. A igreja pode se reunir em campo aberto, em um monte, numa garagem. Aí você vai me dizer, Felipe Cunha, a igreja pode crescer. E eu falo para você, pregando a verdade, eu vou falar algo aqui, se Filemão, vou viajar aqui na minha conjectura, como, né, Jimmy? Vou conjecturar. Se Filemão tivesse vivo hoje, a fazenda dele estaria cheia? Eu prego há 14 anos, cadê a multidão do meu lado? Por que lugares estão cheios de pessoas? Porque não prego o que eu prego. Não falo o que eu falo e não vive o que eu vivo. Vocês podem me chamar de santarrão, não estou nem aí mais. Não prega. Eu ia em igrejas pregar e eu sempre preguei o que Deus manda. Eu não sou um covarde, eu vou em qualquer lugar pregar o que Deus manda. Estou há 14 anos pregando a mesma palavra, eu nunca recuei. Eu já fui tirado da Assembleia de Deus pelo pastor, de um cargo que eu exercia, porque me neguei a pregar o que ele queria. Eu não me vendo. Então eu nunca enchi igreja, porque o evangelho bíblico, pode chamar de evangelho primitivo, é um evangelho de renúncia. É um evangelho que diz para o homem o que o homem tem que fazer para ser salvo. E o papo é o mesmo. Salvação, salvação, salvação. Passou disso, eu fico me perguntando que evangelho é esse? Porque Bessorá, evangelho é boa notícia. E boa notícia do quê? João Batista está na beira do Rio Jordão pregando Techuvá. Yeshua começa o seu ministério, Techuvá. Pedro começa falando Techuvá. Olha as cartas de Pedro. Despojai, velho homem, suportai a perseguição. As cartas de Pedro, sede santo porque eu sou santo. E Pedro chega a dizer na sua carta, se Deus não perdoou os anjos que pecaram. Então quando você lê o evangelho bíblico chamado de primitivo, você não enche igreja pregando ele. Não, não. Porque Paulo disse, nos últimos dias as pessoas terão coceira nos ouvidos. Não suportarão a sã doutrina e vão procurar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Por isso que eu não tenho igreja lotada, por isso que minha casa não está cheia. As pessoas querem o mundo. Não é Deus. Hoje eu fui postar sobre... Eu sou contra totalmente o que Deus é contra. Não seguir a escultura das nações. Então a Bíblia conta pintura, maquiagem, esmalte,
fazer cílios, fazer sobrancelha, pintar cabelo, calça apertada, decote, divórcio. Eu posso continuar a noite toda falando. A Bíblia é contra comer carne de porco. A Bíblia é contra a idolatria, o futebol. Os esportes já são denunciados na Bíblia desde a época dos Macabeus. Porque Deus determinou que o povo dele fosse santo dos demais povos. A palavra kadosh quer dizer separado. Ágios em grego. Separado. Deus não quer que o povo dele seja igual aos romanos e os gregos. E os gregos vêm com o esporte, com as Olimpíadas, e com toda aquela questão esportiva. Os macabeus começam a denunciar isso no seu primeiro livro, que Lutero, com a ordem não sei de quem, tirou da Bíblia. Lutero tirou primeiro Macabeus, segundo Macabeus, por conta própria. Porque não está na Bíblia protestante, mas está na Bíblia católica. Está no livro do Flávio Joséfo. E os Macabeus começam, o livro dos Macabeus começa a falar contra os esportes que judeus da época dos Macabeus haviam se rebelado contra a lei de Deus e seguido o pecado. E até estádios foram feitos em Jerusalém. E o texto coloca que o povo que seguiu as ideias gregas estavam se contaminando e traindo a lei de Deus. Macabeus 1. Então a Bíblia fala claramente contra, a história fala totalmente que isso não vem com o povo hebreu. Esporte vem com os gregos, com os romanos. Nada tem a ver com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó é uma linhagem. É um povo que é descendente de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó e os seus 12 filhos. O problema do povo é não conhecer a história bíblica. É não saber como que as coisas aconteceram. A Torá nos ensina a fugir da cultura das nações, fugir da idolatria. Então, eu sou contra batom, sou contra pintura, sou contra calça, mulher usar calça, só em casos específicos, cobrindo até a perna com uma roupa maior, uma bata. Se houver necessidade de usar. Fora disso, sou totalmente contra. E outra coisa, eu não tenho que dar satisfação a ninguém do que eu prego. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Não adianta me mandar mensagem irritada. Vocês não querem Deus, vocês querem o mundo. E aqui eu vou falar a verdade. Gostou, gostou, não gostou, o problema é de vocês. A palavra é uma só. Nós temos que ser separados, diferenciados. Eu não estou implicando com as mulheres, mas a Bíblia é contra decote, a Bíblia é contra sensualidade. Paulo chega a dizer em sua carta que Deus é vingador da sensualidade. E aí não importa se é sensualidade feminina ou masculina, Deus é totalmente contra a sensualidade. A Bíblia diz, ai daquele que vê o escândalo. Escândalo é armadilha. É você fazer alguém cair. É você fazer alguém cair. E a Bíblia, ela deixa muito clara que um cego guiando outro cego, ambos vão para o buraco. O que nós temos hoje é uma geração que não lê Bíblia. Pessoas estão batizando as outras de bermuda. Pessoas nem no vestir sabem se comportar. Quem era o responsável para se chegar perto de Deus na Bíblia? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Olha na Bíblia a descrição da veste dele. Eles se aproximavam de Deus. E a Bíblia diz que eles só podiam entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. No Yom HaKippurim.
no dia do perdão, na verdade, dia das expiações. E Deus está muito claro a veste que ele tinha que andar. E Deus fala, debaixo da sua veste coloca um calção, porque se eu ver tua nudez, você morrerá. É o Deus da Bíblia. O Kohen Gadol é aquele que ia perto de Deus. Se Deus exige que o sacerdote se vista dessa forma, o que será de nós então? Tem gente dando o resto para Deus. Tem pessoas se vestindo de qualquer maneira e acha que é cheio de Deus. Aprenda a se vestir, vai ser crente de verdade. Tira a capa da hipocrisia. Assume que você está errado. Porque se o sumo sacerdote entrasse de qualquer maneira diante do Senhor, ele morria. E você acha que a santidade de Deus diminuiu? Você acha que a santidade de Deus acabou? O Deus que disse lá em Levítico 19, sede santo porque eu sou santo, é o mesmo Deus que usou Pedro em sua segunda carta, sede santo porque eu sou santo, na carta de Pedro. Pedro fala a mesma coisa de Levíticos. E Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Apocalipse 22, 14, quem é santo continue a se santificar. Yeshua não disse para diminuir. Yeshua não disse para parar. Ele continua a se santificar. Continue a ser santo. A ser diferente do mundo. A ser uma pessoa melhor, pura. Se purifiquem. Se limpem. E a cada dia nós precisamos olhar nossas vidas e vermos aonde está impuro. É um resumo. Para você entender o que acreditamos aqui. No texto da Bíblia, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Há traduções que dizem a terra era. Não. A terra não era. A terra estava. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra não era sem forma. Ela estava. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Eu quero falar sobre a Ruach HaKodesh, ou a Ruach Elohim. O capítulo 1. Ve'haaretz hayeta tohu vavor ve'hos al pnei tehom. Ve'ruach Elohim merahefet al pnei hamaim. O que eu li em português, eu li em hebraico agora. Ve'haaretz, e a terra, hayetá, estava, torro, informe, irrealidade, confusão. Vavorro, vazio, nulo. Verroche, e havia escuridão ao pnei. Havia escuridão sobre a face terrom, do abismo. Verua, e o Espírito de Elohim, Merahefet, pairava ao pnei, sobre a face das águas, Hamaim. A Bíblia fala sobre o Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre o Espírito de Adonai. O que é Espírito? A Bíblia coloca Espírito como fôlego, como um sopro de Deus. O texto de Mateus diz assim, Yeshua respondendo a Satanás, nem só de pão viverá o homem. Em português está, mas de tudo aquilo, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em português está, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No texto hebraico está, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus quando Deus fez Adão? Sopro, vento, rua, espírito. Ele sopra sobre Adão e Adão se torna uma alma vivente. Tá? Então, é o sopro de Deus. É o que o Criador sopra.
são 7 sopros de Deus, ou 7 espíritos. E é isso que eu quero ler aqui com vocês. Vou mostrar para vocês aqui compartilhando tela. Deixa um joia, compartilha. Vamos lá. Aqui eu quero começar aqui. Quero começar aqui com Ruach HaKodesh. Ruach em hebraico, HaKodesh, literalmente em hebraico é Espírito da Santidade, ou Espírito do Santo. Tá ok? Espírito do Santo. Em grego, Pneumatos Ágil, Espírito Santo, no grego. Lucas 4:1. Yeshua, pois cheio da Ruach HaKodesh, voltou do Iarden, do Jordão, e era levado pela Ruach para dentro do deserto. É interessante a palavra deserto. Em hebraico, Bemidebar, coloquei em azul. Observemos que a palavra Midebar, ela tem a palavra. Aqui, ó, em hebraico, Dalt Beit Resh, tá? Vou usar uma canetinha aqui para vocês entenderem o raciocínio. Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu apagar aqui esse sinal maçorético aqui, ó, e apagar esse aqui, observemos aqui são as mesmas letras. Dentro da palavra deserto nós temos a palavra. Por que deserto em hebraico? Midbar. Bamidbar quer dizer no deserto. Tem uma preposição. A preposição aqui é o beit. Tá? A palavra, na verdade, é midbar. Midbar aqui, ó. Deserto. Dentro da palavra deserto tem a expressão palavra. Porque o Eterno falou as suas palavras no deserto do Sinai. Por isso que João Batista estava pregando no deserto. Por que ele fez isso? Levando o povo a relembrar quando Deus entregou a Torá. Porque a Torá significa, o decálogo, os 10 mandamentos, significa aliança. O que João Batista está fazendo é um ato de lembrar ao povo, o povo havia se afastado da lei de Deus. O povo tinha se afastado dos mandamentos, o povo tinha se afastado da aliança que foi feita no deserto. João está no deserto. Interessante também quando Yeshua está pregando o Sermão do Monte, ele sobe um montezinho e fala o sermão da montanha. Por que no montezinho? Porque foi no Sinai que Deus deu a aliança. Então, Yeshua é levado novamente ao deserto agora. É interessante que Yeshua é levado ao deserto, Bemidbar, no deserto, para ser testado, e ali foi aprovado. Detalhe interessante do texto, Yeshua estava cheio da Ruach HaKodesh, significa, ele estava cheio do sopro de Deus. Quem é o Eterno? Está aqui embaixo, ó. Eu coloquei aqui no paleo-hebraico, no proto-sinaístico e no hebraico cananeu. O nome do Eterno são as 4 letras sagradas. Yod, Rei, Vav, Rei. Aqui, ó, pequenininho aqui embaixo, do lado direito do vídeo. Yod, Rei, Vav, Rei. Essas outras 2 formas aqui é as formas mais antigas. Essa forma de baixo aqui é a mais nova, a mais arcaica. E essa aqui, provavelmente da época de Moshe. Provavelmente foi Moisés que mudou do proto-sinaítico, que é o pictográfico, para o paleo-hebraico. O nome do Eterno,
mesmo com imagens diferentes, traz a mesma conotação. Eu trago existência, eu faço existir, eu crio. Ierê. Então está muito claro aqui que Yeshua está cheio da Ruach HaKodesh. Vamos ao segundo texto. Gênesis 1, ali aparece como Ruach Elohim. Em grego, na Septuaginta, aparece Pneumatel, Espírito de Deus. Eu peguei o texto de Êxodo 31, 3 para falar sobre uma das ações da Ruach HaKodesh. Porque são 7 sopros de Deus. Ruach Elohim, Be-Ha-Hormah, Hormah, Be-Hormah, Be-Hormah. Então, esse beit aí quer dizer em Hormah, em sabedoria. Eu fiz que ficasse pleno, cheio do Espírito de Deus em sabedoria. Então, uma das ações da Ruach HaKodesh, do Espírito de Adonai, é o Espírito de sabedoria, de habilidade. Naquele contexto de Êxodo, ali vai falar de um rapaz que teve habilidade que Deus lhe deu para construir os utensílios do templo, do Mishkan. Então, o Espírito de Deus se manifestando com sabedoria. Ruach Elohim Be-Hormah. Tá ok? Vamos para o terceiro. Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Observemos. Venahar, Alife. E aqui observemos Ruach Yahu. Então, Ruach Yahu, Ruach Hormah. Veja, Ruach Yahu, Ruach Hormah. Vamos contar. Se a gente for seguir Espírito do Senhor 1, Espírito de Sabedoria 2, Entendimento 3, de conselho 4, Fortaleza 5, Conhecimento 6, Temor 7. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da Querrilá em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 espíritos de Elohim e as 7 estrelas. Observemos aqui os 7 espíritos. Justamente o que está em Isaías 11, verso 2. São 7 sopros de Yahu. Espírito de Deus. Então não é trindade, tá? Não existe trindade. Eu quero falar com vocês o seguinte. As ações da Ruach HaKodesh, que na verdade é o Espírito do Criador. O Eterno encheu o Filho dele com a plenitude do Espírito. Paulo fala em Colossenses. Yeshua disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é pecado contra o Criador. Por isso que o Filho diz: quem blasfemar contra o Filho tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito não tem. Porque quem blasfema contra o Espírito, blasfema contra Adonai. E a Torá já tem um mandamento sobre isso. A Bíblia diz: quem blasfema o nome de Adonai era morto. Então, simplesmente Yeshua está citando uma mitzvah da Torá, que quem blasfema contra o Criador não tem perdão na Torá e não vai ter perdão. Por quê? Porque o Espírito de Adonai é Adonai. Lá em João, Yeshua disse: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, blasfemar contra a Ruach é blasfemar contra o Criador. Por isso que Yeshua disse que o Pai estava nele. Sabe qual é o problema do cristão? É que ele vai ouvir Orígenes, Atanásio, Tertuliano, mas não quer ler a Torá, não quer ler o que Yeshua falou, não quer ler o que os apóstolos disseram.
Por isso que a Trindade é ensinada até hoje. Veja só, 3 séculos se passaram e eles começaram a ensinar algo que não está na Bíblia. Porque não é um espírito, é 7. Está na Bíblia. São 7 sopros de Adonai. Quando você não estuda as leis de Deus, não estuda o Taná, e você vai ouvir os padres de Roma, você vai estar na Babilônia. E aí sabe o que vai acontecer? Babilônia em hebraico significa confusão. A teologia romana é confusa, é abstrata, sistemática, idealizada, sem fundamento bíblico. Lá em Marcos, foi perguntado para Yeshua, o principal de todos os mandamentos, e ele cita, Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Akol Israel, Kurios Hoteos Emon, Kurios Estim. Em grego, o que está diferente é Kurios Hoteos, Senhor Deus. A questão toda aqui, Senhor, Kurios, eles traduziram do que os judeus pronunciavam o tetagrama. Os judeus pronunciam o Adonai. Uma enfatização do termo Adon, meu grande Senhor. Como os judeus, quando citam Shema, eles citam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então os tradutores colocaram Kurios em grego para representar Adonai. Então Theos vai traduzir o Elohim. Eu sou totalmente contra, mas é assim que chegou até a gente. Mas podemos restaurar que, na verdade, o Criador tem um nome. Eu vou terminar, fechar com chave de ouro, porque Yeshua falou sobre esse nome. E há um detalhe crucial no Apocalipse capítulo 3. É importante a gente meditar no que está escrito. Vejamos aqui. Vou ler o 12 do capítulo 3 de Apocalipse, Revelação. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, em hebraico é Elohai. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, Elohai. Veja que Yeshua fala o nome do meu Deus. Isso já é suficiente para acabar com o concílio de Niceia. O nome da cidade do meu Deus, novamente. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E agora que é interessante. E o meu novo nome. O nome de Yeshua não é Yahu, não é Adonai. É Yeshua. Yeshua disse que no futuro terá um novo nome. Mas o nome do Eterno estará sobre os seus servos. Isso é suficiente para desmontar a trindade e o unicismo. Por quê? Porque o texto está dizendo que os servos de Deus salvos terão o nome de Deus, que é Yahu. E o meu novo nome, o nome do Eterno, é imutável. Tá ok? Então, quando você não lê a Bíblia num todo, você fica refém dos dogmas, refém do sofisma, tá? Se existe toda essa confusão, agradeça aos padres e bispos apostólicos romanos. Com todo respeito, vocês têm o direito de crer no que quiser, mas meu direito é vir aqui e dizer que vocês estão errados, tá? Então é muito importante capítulo 3, verso 15.
de Shemot, Êxodo. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Iarro, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, outros. Este é meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração a geração. É esse nome que Yeshua está se referindo lá no capítulo 3 de Apocalipse. Teremos o nome de Adonai, que é Yahweh, Yod Rei Vav Rei, e o novo nome do seu filho. Yeshua está à destra do poder. Na oração do Pai Nosso, Yeshua nos ensina: Avinu Shama Shamai, Pai Nosso dos céus. Só há um Pai no céu, irmão. E é o Pai que é a fonte da vida. Yeshua é o Filho. O Filho faz a obra do Pai. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado. E Yeshua diz: eu venci. Yeshua está à destra do Pai. E Shaul Hachalia diz em capítulo 15 de 1 Coríntios. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, fala em capítulo 15 de 1 Coríntios, que Yeshua, depois que terminar a obra redentora, acabar com os inimigos de Deus, o Filho passará o governo ao Pai novamente, e o Pai será um sobre todos. Deus será um sobre todos nós. Yeshua está cumprindo uma missão: derrotar os inimigos de Deus. Isso é Bíblia. Ok? Sem acho, sem eu acredito. Quando alguém vem falando eu acredito, sai fora. É dogma. Não é. Yeshua não falou eu acredito. Yeshua foram perguntar a Yeshua sobre o divórcio. Leste no princípio o que Deus uniu. O homem deixa pai e mãe e une a sua mulher, e ambos deixam de ser dois para se tornar um, e o que Deus uniu não separa o homem. Qual é o principal mandamento? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Satanás foi tentar Yeshua, e Yeshua falou: está escrito, está escrito, está escrito. Um escriba foi perguntar a Yeshua: o que eu devo fazer para ser salvo? E Yeshua disse o quê? O que está escrito na lei, como interpretas? E lá ele interpretou. O escriba disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverá. O jovem rico perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Yeshua falou: guarda os mandamentos. O mandamento é o quê? As ordens que Deus deu lá no princípio. Yeshua pregou a Torá. Ele pregou a Torá e pregou o evangelho profetizado de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou a pregar aos cativos. Então Yeshua ensina os mandamentos, ensina o evangelho de Isaías, que está registrado ali na profecia. Na verdade, Yeshua é o restaurador. Ele leva os homens a Deus, por isso que Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Yeshua nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Yeshua é o único que tem acesso à divindade. A Bíblia diz que ninguém viu Deus. Ninguém vê Deus. Só o Filho que está em seu seio. Significa que o Filho de Deus é o único que se aproxima face a face com Hakadosh Baruhu. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Eu creio na unicidade de Deus, que está na Bíblia, que Yeshua ensinou. Eu creio no Deus de Yeshua. Mas sem Yeshua, eu não tenho o Deus de Yeshua. Entende? Através do sacrifício do Messias, eu tenho acesso a Hakadosh Baruhu. Através de Yeshua eu expulso o demônio. Através de Yeshua eu recebi o Espírito Santo.
Através de Yeshua, eu estou guerreando. Através do Melech Yeshua HaNotziri, o rei Yeshua de Nazaré, ou Nazareno, ou como quer interpretar, Notziri, rebento, renovo. Yeshua HaNotziri. Aí tem origem ali em Atos, Netzarim, os nazarenos, aqueles que seguiam os ensinos de Yeshua. Paulo era monoteísta, Pedro era monoteísta, Estevão era monoteísta. Todos eles acreditavam que o Criador é o Pai de Yeshua. O Criador é o único Deus Pai de Yeshua. Entende? Então, está muito claro isso na Bíblia. Quis trazer aqui sobre a Ruach HaKodesh, porque Yeshua está cheio da Ruach HaKodesh. E Yeshua disse, eu enviarei Paracletos. Ele vai enviar o quê? O Consolador. Ele vai enviar o nosso ajudador. Ele está em nós. Ele nos ensina o caminho dos céus. Amém? Um abraço fraternal a todos. Que o nosso Pai abençoe a vida de vocês. Amém? Em nome de Yeshua. Deixa eu dar um alô aqui a vocês. Amém? Júlio César, Thiago, Paulo Rezende, um abraço. Renato, Dimas, Tatiane, Graça Nunes, André Alves, Vitor Gabriel, Alceu de Janeira, Everton, Aline, Lucas, Gradis, Mirina, amém. Alex Mendes, amém. Beatriz, Luciana Gomes, Ramos, Radassa, Lucas Lourenço, Daniel, Marinalva, Elton Oliveira, Alex Mendes, amém. No nosso canal nós acreditamos que é Yahua ou Yahoo, amém? Alex Mendes. Lucimara Santana. Dia dos Namorados é o maior erro que alguém vai cometer. Primeiro que namoro, a conotação. O que é namoro hoje? Pessoas que têm um convívio amoroso, um laço amoroso, uma relação amorosa. Dois jovens que não são casados, duas pessoas que não são casadas, que se namoram, que beijam na boca. Em alguns casos, têm relações íntimas. E a Bíblia não ensina namoro, a Bíblia ensina desposar e bodas. Namoro conota uma ação proibida pela Bíblia. Você não pode beijar a boca de uma mulher se não for tua esposa. Então quem beija na boca não é casado, tá em quê? Fornicação. Só o ato de beijar já é pecado. Então comemorar namoro é comemorar pecado. Então eu tô falando pra vocês, quem comemorar namoro, comemora pecado. Agora tá na mão de vocês, amém? Não na minha. Daniel Lima, Eterno te abençoe. Nós já temos o vídeo aqui no canal. Ial não é o nome do Eterno. Tem aqui, é só você procurar, bota meu nome na frente, você acha o vídeo explicando as possibilidades. Tá ok? E... Amém.
de flexão presente. Amém. Bom, deixa eu acabar aqui de responder aqui só a questão do nome. Vamos lá. Rapidinho. Senhoras e senhores, o nome do Eterno, ele constitui são três letras. Yod, Rei, Vav, Rei. Yod, Rei, em hebraico é Yah. Podendo em alguns casos ser Ie. Yehudá. Começa com Ie. Por exemplo, palavras que terminam com Re costuma ser A. Yehudá, Torá, Devorá, Sará. Mas há uma exceção, por exemplo, Moshe termina com E. Moshe, H-E. Então você tem aí o H que pode ser A ou E. Então, Yod, Rei pode ser Ia ou Ie. Aí depois você tem o Vav. O Vav você pode ser o próprio som do V, o W ou o som do O. Então, se você acredita que é IA inicial, agora você tem que... Qual é a terceira letra? É um Vav. Lembrando que quando o Vav entra em ação ali, está ali junto a Yod, Rei, Vav, você tem o trigrama e você tem a possibilidade de Yahu. Não existe Al, porque você então vai deixar de pronunciar o som do Re. Por exemplo, Elohim, Rim, o H, idêntico ao H do inglês. Então você tem Yahu, leve na garganta, Yahu. Se você acredita que o último H tem som, porque a função dessas letras, Yod, Rei, Vav, são 5 letras que ajudam na pronúncia, porque antigamente não havia sinais massoréticos. Então havia letras que ajudavam na pronúncia. Então, na gramática antiga, então você tem o Yod que faz o som do I, o Rei que faz o som do A ou do E, você tem o Vav que pode fazer o som do V, o som do O, o som do U, e aí o último Re. Então você tem Yahu, A ou Yahu, E. Agora, se alguém segue os sinais massoréticos, ele consegue fazer o som Yehová. Mas isso é possível com os sinais massoréticos, porque Yeho precisa de um ponto, o Rolem em cima do H. Aí fica Yeho, aí vem o V, e o último H vira A. Yehová. Tá? Só que isso é hipotético. Yavé é hipotético, Yehová é hipotético. Eu, nos meus estudos, só consigo ver Yahu ou Yahuwá. Amém? Mas se alguém acredita que é Yavá ou Yehová, não é pecado você acreditar numa pronúncia. O problema todo é usar o nome de Deus em vão. Sabe o que é usar o nome de Deus em vão? É falar que é crente e não é. É você ser um mau exemplo na sociedade e as pessoas veem que você não é crente coisa nenhuma. Não adianta falar pronúncia de nome se a vida é um bagaço. É uma sujeira. Então tenha muito cuidado. Ficar botando o nome de Deus em carro. Sabe? Tenha cuidado. O nome de Deus, se respeita o nome de Deus. Tá? Agora, não é proibido buscar saber a pronúncia. Eu prefiro Yahu ou Yahweh. Tá bom? Agora, conhecer nomes não salva ninguém. Não salva. Porque Corá conhecia o nome de Deus no hebraico arcaico. E a terra engoliu ele. Uzá, Eli, a lista é grande. E que eu vou falar de Adão, que falava com Deus pertinho. Conhecer nomes não salva. Você pode aprender hebraico apenas com uma gramática.
Ou você pode fazer uma faculdade. Nada disso te garante salvação. Não. Aqueles rebeldes que estavam lá, batendo boca com Moisés, falava qual idioma? Hebraico. Corá fez lachon hará, fofoca, calúnia contra Moisés e que língua? Hebraico. Miriam falou mal de Moisés e que língua? Hebraico. Então falar hebraico não salva. Porque Miriam falou mal de Moisés e ficou leprosa. Corá, Datã, Abiú falou mal de Moisés em hebraico. E a terra engoliu eles. Então falar hebraico não salva. Adão falava a língua do céu. E que falar de Satanás, que era um anjo de luz e falava com Deus. Cuidado com sofismas e dogmas. Cuidado. Tá bom? Um abraço para você. Um abraço para todos. O Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Haja vida para vocês. Amém. Eterno vos ilumine. Amanhã é 12 de junho, dia de São Valentim. Engraçado, né? O povo comemora essas festas todas. Mesmo a gente falando que é errado. O pior cego é o que não quer ver. Sabia disso? Esse é o pior cego. Quantas pessoas estão lutando contra a verdade? Né? 1h11 de live. Muita gente chia porque o tempo é longo. Mas não tem como ensinar o povo sem tempo. Não dá para falar menos de 1 hora. Não dá. Sabe, você fazer um trabalho bem feito, a hora que eu tive que preparar, montar as 3 imagens ali, para depois fazer a live. Você vê como que é. Gasta tempo. Eu já tinha preparado mais cedo, saí, voltei. Sabe, deixa o joia. Um abraço aí. Saúde. O Eterno vos abençoe. E até.